Isso não aconteceu comigo, e sim com um grupo de amigos que viajavam de Curitiba para São Paulo, pela conhecida Rodovia da Morte, a BR-116. Foi nos anos 70, e o ocorrido foi reportado a mim e para alguns colegas no intervalo de aula pelo nosso professor de filosofia da época. O chamarei aqui pelo nome de Osvaldo. Este fato mudou a percepção dos 5 amigos sobre a realidade, pois naquela noite nenhum deles acreditava no sobrenatural, e muito menos em lobisomem. Mas depois do que passaram, todos guardam este trauma até os dias de hoje. O fato arrepiante, pelo menos para mim, aconteceu numa noite tranquila de lua cheia, numa sexta-feira. O professor e mais 4 amigos programaram uns dias de férias para uma localidade situada próxima à capital paulista e iniciaram a tal aventura, que transcorria na maior calma e com muita prosa, como era de costume do grupo. Contava ele que depois de um certo tempo na estrada, e de fato isso acontece muito para quem viaja, a ansiedade baixa e parece que, por mais que a estrada seja perigosa, entramos num estado de monotonia. E como ele não estava com pressa, mantinha uma velocidade constante. E por isso, foi possível ver que num determinado trecho da estrada, uma perua Brasília lotada e com uma garotinha e um garotinho sentados sobre o tampo do motor, os ultrapassaram e que, por motivo qualquer, acabou permanecendo à frente deles por um bom tempo, o que foi aproveitado para que todos no carro começassem a brincar com as crianças, que iam ali meio espremidas. A garota levava tudo numa boa e acenava de volta, porém o garoto permanecia sempre sério. Logo, a perua Brasília acelerou e manteve uma distância de uns 100 metros deles. O certo é que depois de respirar profundamente e de bater a cinza do cigarro para mais uma tragada, em um instante a sua adrenalina foi a 1000. A perua Brasília deu uma freada brusca, e assim perdendo o controle e entrando para o acostamento e caindo em uma ribanceira entre o capim alto, de onde se podia ouvir gritos de dor e pedidos de socorro. Rapidamente eles se dirigiram até o veículo acidentado, mas de repente os faróis da perua Brasília se apagaram e os gritos cessaram. Eles pegaram uma lanterna no carro e desceram até lá para resgatar as pessoas. Mas assim que chegaram até o local, não havia nada. Nem a perua Brasília, nem as pessoas e nem sequer marcas do acidente no mato. Os 5 voltaram para o carro, arrancaram e saíram dali o mais depressa possível, ainda não acreditando no que acabaram de presenciar. Todos ainda estavam aflitos. Eles decidiram parar em uma lanchonete que havia no meio do nada. Lanchonete essa que era ponto de parada dos ônibus, para os passageiros lancharem. Porém, naquela noite, só havia eles 5 na lanchonete. Eles entraram, lancharam e discutiram o ocorrido sem nenhuma conclusão. O Osvaldo foi até o banheiro, que ficava nos fundos da lanchonete. E para voltar, ele precisava passar pelos fundos do estabelecimento. Naquela noite, estava bem escuro e ventava muito. Osvaldo se dirigia de encontro aos amigos. E foi aí que ele viu parada a uns 20 metros dele 2 crianças, que, olhando melhor, ele percebeu que eram as mesmas crianças da perua Brasília.
Ele foi até elas e as perguntaram se estava tudo bem e o que tinha ocorrido ali na estrada. A garotinha olhou para ele e apenas disse: "Cuidado com o lobisomem, ele pega crianças." Quando Osvaldo olhou as crianças nos olhos, pôde notar que os seus olhos eram completamente negros. O menino virou de costas e correu até desaparecer na escuridão. E a menina seguiu ele, porém andando. Osvaldo, com muito medo, voltou para junto aos amigos e lhes contou o que acabara de ocorrer. Os amigos saíram lá fora, mas nem sinal das crianças. Porém, escutaram uivos vindo da mais profunda escuridão. A estrada não havia movimento de carros. Afinal, estamos falando dos anos 70. Poucos minutos após os uivos, eles perceberam que a moça que estava sozinha na lanchonete fechou rapidamente as portas do estabelecimento. Era como se aqueles uivos fossem um aviso que o perigo era iminente. Na frente da lanchonete havia um enorme pátio de terra, onde havia alguns caminhões velhos estacionados e vários pés de amendoeiras que deixavam o lugar ainda mais escuro e sombrio que o normal. Todos entraram rapidamente no carro e, quando jogaram o farol na lateral da estrada, puderam ver 2 olhos amarelos que se refletiam com a luz dos faróis. Era um cachorro enorme, porém ele estava vindo sorrateiramente em direção aos amigos. Se eles não tivessem entrado no carro e aquela fera chegado até eles, todos só poderiam prever o pior. Eles se assustaram com o tamanho do cachorro, pois o bicho era quase do tamanho de um boi, porém bem magro. Os amigos ficaram alguns segundos observando a criatura, mas aquilo se pôs de pé e usou uma das patas para proteger os olhos da luz dos faróis. Nessa hora, todos entraram em pânico e saíram dali com o carro cantando pneu. Pouco depois, acharam que tinha deixado a criatura para trás, mas logo escutaram um baque na traseira do carro, que fez o motorista andar em zigue-zague. Porém, logo recuperou a direção do veículo. A criatura corria como um cachorro e agora estava do lado do carro, encarando todos ali, com aquele olhar demoníaco e suas presas enormes. A coisa corria com a parte traseira levantada, e aquilo era muito rápido. Eles estavam a 120 km por hora, e a criatura corria na mesma velocidade do carro. E apesar de muito magra, quando aquilo tombava no veículo, era como se seu peso fosse equivalente ao peso de outro carro tombando. E se o Osvaldo vacilasse, ele perderia a direção e capotaria o carro. Essa perseguição durou por uns 5 minutos, até a fera desistir de perseguir o carro e entrar no mato. Pouco mais à frente, eles foram até um posto policial. E mesmo imaginando que a polícia não fosse acreditar nessa história absurda, mesmo assim, eles contaram todo o ocorrido. Mas para a surpresa de todos, os 2 policiais ali presentes acreditaram e disseram que eles não são os primeiros a serem perseguidos por essa criatura, que todos chamam de lobisomem. E um dos casos mais famosos aconteceu há 5 anos atrás, quando uma perua brasília foi perseguida por tal criatura. A fera pulou em cima da perua brasília, fazendo o motorista perder a direção e capotar o veículo na ribanceira. O veículo estava lotado com 7 pessoas
e 2 crianças. E no acidente, todos morreram. Somente uma mulher sobreviveu para contar o ocorrido. Porém, muitos não acreditaram e acharam que ela estava desvairada devido ao trauma do acidente. Meu professor nunca mais teve contato com nenhum fenômeno paranormal, mas sempre que alguém o conta, alguma coisa relacionada a aparições de fantasmas e lobisomens nas estradas, ele apenas diz aquele velho ditado: há mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Boa noite. Na rua onde cresci, havia uma casa que estava sempre vazia, com uma árvore bem na frente e uma planta. Esta planta eu não me recordo o nome, porém ela forma um arbusto de mais ou menos 1,5 metro de altura. Ela ficava ao lado da casa dos meus pais. Durante a noite, eu e os meus amigos brincávamos por toda a rua, até na frente dessa casa, mas nunca entrávamos no pátio dela. Apesar do muro da frente ter apenas 1 metro de altura, nós evitávamos. Naturalmente evitávamos. Porém, na nossa turma sempre tinha aquele grupinho dos corajosos, que sempre se arriscavam a entrar naquela casa. Naquela mesma noite, lá pelas 8 horas, decidi voltar para casa, para tomar um banho e jantar. Até então, nunca havia acontecido nada de anormal. Em relação à casa abandonada. Mas ao entrar pelo portão da garagem da casa dos meus pais, eu decidi olhar para o lado. Olhei na direção do muro baixo de 1,5 metro de altura, que dividia a casa dos meus pais da casa abandonada. Bem atrás desse muro ficava o tal arbusto de 1,5 metro. Quando olhei para o muro, percebi uma mão com dedos muito grandes e peludos, saindo dos arbustos e se apoiando no muro. Em seguida, veio a outra mão, como se a coisa estivesse de cócoras sobre o arbusto e fosse me espiar sobre o muro. Em seguida, veio a cabeça da criatura. Era bem parecida com a cabeça de um cão muito grande e marrom, com peladeiras e olhos horrivelmente cor de grená. Olhos horríveis. Ao lado da cabeça parecia ter mais pelos, mas em cima era todo ferido. Horrível. Eu encarei aquilo, e aquilo me encarou de volta por um segundo. O pânico tomou conta, e eu logo entrei gritando na garagem. Chamei a minha mãe, que imediatamente veio. Contei a ela detalhadamente o ocorrido, com muito mais detalhes que agora. O meu pai logo veio com a lanterna e olhou do outro lado do muro e disse que o capim alto estava amassado mesmo. Ele entrou com a lanterna até o fundo do pátio dessa casa abandonada, enquanto eu e a minha mãe esperávamos. Depois de um tempo ele voltou, olhou nos meus olhos e disse firme: "Nunca mais entre neste pátio." Uns anos depois, ele comprou o terreno ao lado e demoliu a casa. Tirou até as fundações. Ele falou que foi para aumentar o nosso terreno, fazer piscina e garagem. Pode até ser. Mas antes dele comprar e demolir a casa, aconteceram algumas outras coisas, que espero dividir com vocês em um outro relato. Mas a partir daquele dia, evitei
até passar perto daquela casa sozinho durante a noite. Alguns dos meus amigos se aventuravam invadindo e explorando a casa durante a noite. Mas esse tipo de aventura não era para mim, pois, como diz o velho ditado, a curiosidade matou o gato. Boa noite.